E aí galera, beleza? Bora para mais um vídeo aqui, galera, já começando desde já, galera. Hoje eu vou passar para vocês os índices da semana e galera, eu vou estar reagindo a um vídeo do Thiago Negro falando sobre reset financeiro mundial. E galera, fica até o final porque é muito, mas é muito importante você saber o que está acontecendo no mundo para você se precaver e analisar como que eu posso agir daqui para frente. É isso mesmo. E desde já, galera, eu vou deixar uma dica. Evite dívidas grandes. E se você puder, coloque aí combustível no seu carro para 2 ou 3 semanas. Se puder encher o tanque ou não, mas tente deixar um nível de combustível no mínimo 3 vezes da quantidade que você deixa. E alimentação também. Se você geralmente compra alimentos para 20 dias, para 15 ou para 30 dias, no meu caso, galera, eu faço as minhas compras para 30 dias. E agora eu alavanquei, tá? Eu deixei alimentação aqui na minha casa para 3 meses. Então, isso é o que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que você tem a obrigação de fazer, mas você, como uma pessoa responsável, que pensa na sua casa e pensa na sua família, eu também faria um estoque desse, tá? Então, tô deixando essa dica, faça se você quiser, tá? Lá no Estreito de Hormuz, infelizmente, por ali escoa 20% do gás e do petróleo do mundo. E por enquanto, lá tá fechado. E aí eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Imagine se alguém joga um míssil ali. Imagine para quanto que vai o petróleo. E se o petróleo se eleva, o combustível se eleva. Se o combustível se eleva, tudo nas gôndolas vão ficar mais caro. Tudo. O diesel fica mais caro, o frete fica mais caro. Tudo que o pessoal do agronegócio tem que comprar para fazer as suas plantações ficarão mais caro também. Então, galera, se você quiser se precaver de possíveis situações financeiras, bem, eu estou fazendo isso. Alimentação para 3 meses, né? E eu comprava carne para uma semana. Agora eu estou comprando para o mês. Ah, vai ficar gelado, congelado, eu não gosto muito. O problema é Me seu. Eu ajuda. estou dizendo o que eu estou fazendo, tá? E bora aqui já entrar nas reações do vídeo do Thiago Negro. E galera, se você quiser aprender como economizar, como investir, treinamento MDF, tem aí tanto você pode ir pelo QR Code no lado superior, lado direito, ou você pode também ir pelo link na descrição. E se você quiser, se você é novo, quiser um e-book da minha parte completaço, vai na descrição, clica lá que tem um e-book de finanças grátis. E se você quiser abençoar, ajudar aqui esse canal que não é monetizado ainda, galera, vai pelo QR Code também, tá? Tem vários links de produtos com desconto top, tá? Então tem fones de ouvido, tem câmera, tem microfone, tem algumas coisas que eu uso aqui no estúdio. Então se você quer no futuro começar a gravar também, tem coisas aqui que tá lá que é necessário. E se você quer também evoluir o seu modo de pensar de uma forma financeira, então tem alguns livros também com desconto. Então, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Aproveite Criatura. Todos os links estão com desconto. Beleza? Então bora aqui para reação. E se você tiver alguma dúvida de finanças, deixe também no campo de mensagem que eu estarei respondendo. Beleza, criatura? Bora já entrar aqui no vídeo. Significava produzir onde era mais barato e vender onde era mais caro, e cadeias de suprimento espalhadas pelo planeta inteiro eram consideradas eficientes. Essas regras sustentaram décadas de crescimento, de comércio e de relativa paz e estabilidade em todo o planeta. Mas essas regras estão acabando. O que a gente está vendo agora, os conflitos, a volatilidade dos mercados, os movimentos bruscos de capital, é só um mundo tentando descobrir quais são as novas regras. E nesses momentos de transição, tudo pode acontecer. Porque quando a ordem estabelecida começa a rachar, as tensões que estavam dormentes por décadas vêm à tona. E todas Galera, neste momento, quem está mandando no mundo? Então, eu vou deixar aqui bem claro para vocês, tá? Na verdade, fizeram-se 3 blocos: China, Rússia e Estados Unidos, tá? Então, quem tá aí por enquanto comandando são esses 3 blocos.
Mas eu digo para vocês que mais para frente não vai existir os 3 blocos, tá? Então vamos continuar aí de olho nessa guerra, porque às vezes você pode estar pensando, mas Éder, eu tô pensando aqui no Brasil. Galera, pense em uma coisa, entenda, o mundo inteiro não é só o Brasil. E se o mundo inteiro se ferrar, quem é o próximo? O Brasil. Então você tem como obrigação saber o que se passa no mundo. Beleza? Bora aqui continuar. De uma vez, as velhas alianças são testadas, novos blocos de poder se formam e países que antes aceitavam a posição no tabuleiro global passam a lutar por uma nova posição. A resposta de todas essas mudanças não vem em palavras, vem em ações. E basta você ver todos esses conflitos que vêm acontecendo nos últimos dias, porque enquanto eu gravo esse vídeo, o Irã, que recebe apoio da China, acabou de atacar um país da OTAN pela primeira vez na história. A OTAN abateu um míssil que estava indo diretamente para a Turquia. O Estreito de Hormuz, que é por onde passa grande parte do petróleo do mundo, foi fechado. O preço do barril saltou de $60 para mais de 80 em dias. Os Estados Unidos afundaram um navio de guerra do Irã, e foi a primeira vez que um navio desses é afundado desde a Segunda Guerra Mundial. As bolsas ao redor do mundo estão caindo, e algumas estão entrando em circuit breaker. Esses são alguns dos sinais que mostram o mundo se reorganizando bem na nossa frente. E é exatamente sobre toda essa reorganização, Galera, e aqui eu quero deixar uma dica para vocês de ouro. É de ouro mesmo. Como que você pode proteger a sua carteira de investimento? Galera, como eu estou fazendo isso? Eu não estou dizendo que você tem que fazer como eu. Mas, como proteção, eu estou usando três pêndulos. Primeiro pêndulo, Gold 11, tá? É um ETF que ele não paga dividendo. Você vai comprar cotas dele e ele investe em ouro. Tá? Então, é como se você estivesse protegendo a sua carteira. É como se você estivesse comprando um caixa seguridade, tá? Para proteger a sua carteira, só que de uma forma muito mais eficiente, que é o ouro, tá? Todo mundo está comprando ouro para se precaver dessas guerras que estão por vir, que ainda vão piorar, galera. Infelizmente, tá? O segundo pêndulo, eu estou comprando também. De pouquinho em pouquinho eu estou comprando Bitcoin, tá? Eu não compro tudo de uma vez. Eu vou olhando os resultados e eu vou comprando aos pouquinho. Eu aproveitei esse descontão que tava aí, né? $67 mil, aí abaixou para 63, aí abaixou para 65, aí foi para 69 e agora fechou a semana em $70 mil. Bem, eu não estou dizendo que você tem que comprar Bitcoin, mas eu estou dizendo o que eu estou fazendo para tentar proteger a minha carteira. E o último pêndulo, galera, eu estou comprando o USDC, tá? É uma criptomoeda vinculada ao valor do dólar, tá? Então, e o bacana é que você vai comprando, tá? Esse USDC, ele vai te pagando uns juros. Toda segunda ou terça cai lá uns jurinhos 4,0% ao ano, tá? Então, eu acho bacana porque é como se fosse um dividendo semanal que você recebe. E esse jurinho, ele está ligado à quantidade que você tem. Se você tiver $1 em USDC, é 4,0% ao ano de $1. Se você tiver $100, se você tiver $200, entendeu? Então, a minha intenção é proteção da minha carteira, galera. E eu já atingi de 14% a 15% da minha carteira neste ponto de vista aí. Eu tenho outros fatores que protegem a minha carteira, mas dentro desse fator, 15%. Por enquanto, eu quero manter lá. Dependendo do que acontecer, eu vou subir para 20%, mas por hora o objetivo é esse. grande reset financeiro que eu quero te mostrar no vídeo. Porque o que está acontecendo agora não é um ciclo de mercado normal. O que está acontecendo bem diante dos nossos olhos é uma reorganização completa da ordem financeira mundial. Uma transferência massiva de poder, de capital e de riqueza que a gente não via desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, antes de eu te explicar cada detalhe desse grande reset, eu quero pedir para você apenas uma única coisa. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque eu e meu time demoramos muitas semanas entre idealizar, estudar, roteirizar e editar esse conteúdo até que ele chegue a você com a melhor qualidade e o mais rápido possível. Esse esforço todo merece o seu like e a sua inscrição. Vamos lá. O Ray Dalio, um dos maiores investidores da história, que passou 50 anos estudando ciclos econômicos desde 1350, chama isso de Big Cycle. O grande ciclo. Ele diz que esses momentos de ruptura acontecem a cada 75 a 100 anos e que eles sempre seguem o mesmo padrão e que quando eles chegam, quem entende o que está acontecendo e se posiciona corretamente pode multiplicar patrimônio de uma forma absurda. A gente está vivendo um desses momentos agora. Eu estou há alguns meses estudando sobre isso e uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo foi a aula do meu amigo Richard Rittenband na FinClass com o nome de Um Novo Mapa
do investidor. Caso você tenha Finclass, eu recomendo que você, após esse vídeo, vá assisti-la. O mundo dos investimentos está mudando e poucos estão percebendo isso. Mas para você entender por que isso está acontecendo agora e por que o Brasil está bem no centro disso tudo, eu preciso te contar uma história. Uma história que começou muito antes de 2026, muito antes de 2022 e muito antes até da pandemia. Uma história sobre como o mundo funciona em ciclos e sobre o momento exato em que um desses ciclos está virando bem na nossa frente. Existe um padrão que se repete na história econômica mundial. Toda vez que o mundo passa por uma grande revolução tecnológica e toda vez que a potência dominante começa a dar sinais de fraqueza, o capital migra. Então ele sai dos ativos financeiros e vai para os ativos reais. Sai dos países desenvolvidos e vai para os emergentes. Por isso que eu estou investindo no ETF Gold 11. Porque está trocando do dólar para o ouro. Então, os países estão tentando se precaver de alguma forma. E a melhor forma que existe no mundo é o próprio ouro. Sai de quem tem a tecnologia e vai para quem tem os recursos físicos que essa tecnologia precisa. Esse padrão se repetiu em 1870, quando a segunda revolução industrial explodiu e a demanda por carvão, aço e cobre fez fortunas nos países que tinham esses recursos. Se repetiu nos anos 1970, quando a crise do petróleo reorganizou completamente o poder global e os países do Oriente Médio, que antes eram ignorados, de repente se tornaram os donos do recurso mais estratégico do mundo. E se repetiu de forma muito clara nos anos 2000, com o grande boom das commodities. E é esse ciclo que eu quero que você entenda bem, porque ele é o espelho mais próximo do que a gente está vivendo agora. No final dos anos 90, o mundo estava em êxtase por causa da internet. As empresas .com valiam bilhões sem ter um centavo de receita e a Nasdaq não parava de subir. Os Estados Unidos eram o centro de tudo, tecnologia, capital, crescimento, e os mercados emergentes eram completamente esquecidos. Nesse gráfico, você consegue ver um gráfico de força relativa, onde a gente divide as bolsas do mundo pelo S&P 500. E dessa forma é possível ver nitidamente como nos anos 90 as bolsas mundiais perderam força contra a bolsa americana. Isso simplesmente mostra de uma forma clara um raciocínio da época. Por que alguém colocaria dinheiro no Brasil, Argentina ou Rússia, quando você podia investir nas empresas de tecnologia americanas, que iam mudar o mundo? Só que aí vieram duas coisas que mudaram tudo. Primeiro, a Nasdaq, que começou a desabar. Em março de 2000, as empresas que valiam bilhões viraram pó da noite pro dia. Investidores estavam eufóricos em dezembro de 99, estavam arrasados em dezembro de 2001. O S&P 500 perdeu quase metade do valor em 2 anos e a bolsa estourou. E segundo, em setembro de 2001, aconteceu o 11 de setembro. Aí os Estados Unidos entraram em guerra, primeiro no Afeganistão, depois no Iraque. O país que parecia invencível, de repente mostrava as vulnerabilidades, a confiança no excepcionalismo americano começou a rachar, e aí foi nesse momento, quando os Estados Unidos estavam fragilizados e a tecnologia tinha acabado de decepcionar o mundo inteiro, que um outro país começou a mudar silenciosamente o jogo. Esse país chama China. No começo dos anos 2000, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio e começou a crescer a uma velocidade que o mundo nunca tinha visto. 10, 11, 12% ao ano. Eles estavam construindo cidades inteiras do zero, movendo centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade, criando o maior boom de... A China em si, ela traz muito investimento financeiro para o país que ela se acomoda. E isso é verdade. Só que o Brasil, na verdade, já vem se acomodando com a China desde 2015 a 2017. Mas qual é a parte negativa disso, galera? Olha só, ela trouxe muita tecnologia pra gente, que isso é bom. Só que em tudo existe um preço a pagar, que está além do dinheiro. Vou dar um exemplo. As catracas eletrônicas do ônibus. Antes era dinheiro ou vale transporte. Hoje, vocês podem perceber, quem anda de ônibus coletivo, que você pode estar passando ali o seu cartão eletrônico, né? Ou o seu crédito, ou o seu débito, né? Eu acho que o crédito não pode ainda, mas o débito você já consegue passar. Principalmente nos ônibus que vão para Santo André. E nos municipais ainda não. Mas aquela catraca eletrônica, quem administra ela é a Samsung. O sistema vem da Samsung. Então você imagine se ela foi embora do Brasil. Você entendeu? Então, ela traz muita tecnologia, só que ela causa também prejuízos. Vou dar um exemplo. A Gerdau é o que processava o aço no Brasil, temperava, fazia todo o processo e vendia pra gente. Pois bem, ela estava há 123 anos e agora ela está indo embora. E ela indo embora, ela vai deixar aqui 37 mil diretos desempregados. Por que é o direto? É o funcionário. Só que aí eu vou falar, esse funcionário às vezes tem esposa, filho, filha, mãe, vô, irmão. Então, quantos que sobrevivia daquela renda daquele funcionário? Então vocês calculam 37 mil vezes no mínimo 3 pessoas junto com essa pessoa, são 4. Seriam 4 vezes 37 mil. Eu não quero nem fazer a conta. E quem está assumindo? A China.
Vou dar um exemplo. Entra no aplicativo preto, aquele de vídeos, na vertical, e você vai ver que tem uma propaganda de um kit de panela de 26 peças a R$ 48. Galera, eles estão vendendo no prejuízo para ganhar o mercado. E aí quando as empresas ir embora, eles colocam o preço que quiser. Essa é a parte negativa de você aceitar esses braços tecnológicos e financeiros da China. Infraestrutura da história humana. E para fazer isso, a China precisava de tudo. Precisava de aço para construir os arranha-céus e ferrovias, precisava de carvão para alimentar as fábricas, cobre para eletrificação, minério de ferro, cimento, petróleo e também precisava de comida, né? Soja, milho, carne, para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. E adivinha quem tinha isso? Exatamente os emergentes. O que aconteceu depois ficou conhecido como o super ciclo das commodities. Os preços de tudo subiram. E galera, o Brasil é um país emergente. Tá? Grande parte da nossa carne vai para o Oriente Médio, vai para a China. Muitas coisas, os nossos minérios, vai para a China. Tá? Então não esqueça. De uma forma que parecia impossível. O petróleo foi de $30 para 140 o barril. O cobre triplicou. A soja dobrou. O minério de ferro multiplicou por 10. E as bolsas dos países emergentes explodiram junto. O Ibovespa em dólares multiplicou por 10 entre 2002 e 2008. 10 vezes. Quem tinha dinheiro investido no Brasil em 2002 e ficou quieto até 2008, multiplicou o patrimônio por 10 em dólares. Foi uma das maiores transferências de riqueza de uma geração inteira. E o Brasil estava no centro disso tudo. Se você tinha mais de 20 anos naquela época, provavelmente você se lembra da sensação. O Brasil era o país do futuro. E pela primeira vez na história, parecia que o futuro tinha chegado. Em novembro de 2009, a revista The Economist, uma das revistas mais respeitadas do mundo, colocou o Brasil na capa. A imagem era icônica, tinha o Cristo Redentor decolando, como se ele fosse um foguete. E o título era Brazil Takes Off. Brasil decola. A revista falava que o Brasil estava deixando de ser uma promessa e começando a dar resultado de verdade, que a gente era a maior história de sucesso da América Latina, que a gente tinha o petróleo do pré-sal. Galera, eu vou deixar mais uma dica. Fiquem de olho nessa revista. Primeiro que o dono dessa revista, né, é a BlackRock. É uma das famílias mais importantes do planeta, tá? E por que eu estou dizendo fiquem de olho nela? Porque sempre coisas que virão no futuro, por coincidência, se existisse coincidência, sempre tem lá na capa dessa revista. Sempre. Inclusive, tá? Em janeiro deste ano de 2026, tinha os rumores de guerra na capa. Então pesquisem, vão lá e pesquisem, beleza? Se eu achar, eu coloco aqui, se não, vai lá e pesquise, que saiu em janeiro e você vai ver que, por coincidência, antes que a guerra começasse, já estava lá na capa da Economist. Inflação crescendo, bolsa subindo, classe média ganhando poder de compra. O PIB per capita brasileiro saiu de $3 mil em 2002 para $13 mil em 2011, quase 4 vezes em menos de uma década. Então era o auge, era o pico do ciclo. Até que tudo mudou, não de uma vez, não com um único evento, só que aos poucos. As engrenagens elas tinham impulsionado o ciclo e começaram a girar na direção contrária. A China não parou de crescer, ela continuou crescendo, só que a taxas menores depois disso, de 12% ao ano. Ela foi caindo para 10%, depois para 8%, depois para 7%. Aí o governo chinês estava começando a pisar no freio. E sabe o que isso aqui significa? Significa que a China começou a precisar de menos commodities. O problema é que o mundo inteiro apostou que a China continuaria crescendo na mesma velocidade para sempre. As mineradoras, os fazendeiros, os governos de países emergentes investiram bilhões construindo capacidade de produção para atender uma demanda que nunca chegou no volume esperado. Novas minas foram abertas, novos poços foram perfurados, novas fazendas foram expandidas e quando o crescimento chinês moderou, toda essa oferta nova chegou ao mercado ao mesmo tempo. Então, os preços despencaram e junto com eles, as bolsas dos emergentes também. Esse gráfico compara os mercados emergentes, que inclui Brasil, China, Índia, Coreia e México, com a bolsa americana desde 1995. Quando a linha está subindo, significa que os emergentes estão performando melhor que os Estados Unidos. E quando a linha está caindo, significa que os emergentes estão performando pior. Entre 2000 e 2009, a linha explodiu para cima. Foi a década de ouro dos emergentes. Do que ele falou, galera, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vocês perceberam, tá, que de início de fevereiro para cá, o dólar só vem despencando. Se você voltar um pouquinho mais antes, até de janeiro para cá, 3 meses, o dólar só vem despencando. E o nosso Ibovespa só vai subindo. Porque toda vez que o dólar cair, o nosso Ibovespa vai subir. O emergente, ele ganha com isso. Por quê? O investidor que apôs o dinheiro no dólar, não põe. Ele vai procurar novas fontes de rendas
que pague mais. Então vocês imaginem a nossa Selic a 15%. Vocês imaginem mais ainda, aquele que pega dinheiro lá na China, que a juros zero, vem para o Brasil e recebe 15% ao ano. E aí, galera? O que você pensa? É muito dinheiro, é muita transferência de riqueza e capital, tá? Então, bora ficar de olho nisso, galera, porque no fundo, quanto mais rápido você entender que o sistema global e o sistema financeiro é um ciclo, você vai entender que não é só você comprar as ações da empresa certa, tem também o momento e a condição certa, entendeu? Então, a China tinha sido a grande responsável por esse movimento, até tudo desandar com a desaceleração do mercado chinês. Mas isso foi só metade do problema. A outra metade foi o que aconteceu no Ocidente durante essa mesma época. E aqui eu preciso abrir essa aspas, né? Porque ela é muito importante para entender tudo o que está acontecendo. Enquanto o ciclo das commodities estava no auge, nos anos 2000, o mundo financeiro tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que parecia fazer todo sentido na época, mas que criou uma bomba relógio que só está explodindo agora, mais de 2 décadas depois. O mundo decidiu que mineração e commodities, no geral, eram coisas do passado. Quem investia em abrir minas, em perfurar poços, em lidar com processos sujos, lentos e caros, para que fazer isso, né? Se você podia investir em empresas de tecnologia que cresciam 20, 30, 40% ao ano e eram o futuro. A Apple, Google, a Amazon, Facebook, essas empresas, elas não precisavam de terra, elas não precisavam de minérios, elas não poluíam rios, elas não destruíam florestas, elas eram empresas limpas, empresas que todo mundo idolatrava. E o mercado financeiro foi inteiramente nessa direção. Os números mostram isso de uma forma brutal. Em 1900, a indústria de mineração representava 10% de todo o valor de mercado das bolsas globais. Em 1960 ainda era 11%, aí em 80 era 8% e hoje 1,8%. Mínima histórica absoluta em mais de 125 anos de dados. O setor responsável por produzir todos os metais que o mundo usa foi literalmente esquecido pelos investidores. E não foi só o dinheiro que foi embora. O investimento em capacidade produtiva também foi embora junto. Nos Estados Unidos, o investimento em mineração, tanto incluindo petróleo e gás natural, como excluindo, tá nas mínimas históricas. Qual foi o centro disso tudo? A globalização. Você viu que ele falou ali, né? Que as partes de minérios dos Estados Unidos estão na raspa. E por coincidência, olha só, Venezuela tem, né? Brasil também tem, né? Olha que interessante, hein? Logo, países que, quer queira, quer não, estão e são vinculados ao tecnato dos Estados Unidos. E galera, se você não sabe o que é tecnato, dá uma pesquisada aí no Google, porque você tá morgando e você tá se ferrando e o mundo tá indo para um lado que você nem imagina. Então, pesquise. Saia um pouquinho desses programas dos canais abertos que são lixo e comece a pesquisar um pouquinho de coisas que interessem a você, a sua família e ao seu futuro. Para que produzir aqui com regulação ambiental, com custo de mão de obra alto, com processos complexos, se eu posso comprar mais barato de outro país? Foi uma decisão racional até dentro da lógica do momento. Os países ocidentais terceirizaram a produção de metais para países que estavam dispostos a aceitar a poluição, os riscos e os custos sociais que essa produção gera. E funcionou. Por décadas, funcionou perfeitamente. Os metais chegavam baratos, as fábricas tinham o que precisavam e os países ocidentais podiam se concentrar em tecnologia, serviços e finanças, as indústrias do futuro. E o resultado dessa escolha está nesse outro gráfico. Hoje, os Estados Unidos dependem do fornecimento de diversos países para manter sua cadeia de minerais críticos. O mais relevante deles, a China. Nos anos 1970, a dependência americana de importações para esses mesmos metais era muito menor. Em 50 anos, os Estados Unidos passaram de um país autossuficiente em metais estratégicos para um país dependente de fornecedores externos para quase metade do que eles consomem. E não é só os Estados Unidos. A Europa foi ainda mais longe nessa direção. O Japão também. O mundo ocidental inteiro, durante décadas de paz e globalização, foi transferindo a sua capacidade de produção de recursos físicos para outros países, em especial a China. Na época, parecia uma decisão inteligente, e de certa forma era, porque a globalização foi, sem dúvidas, uma das maiores forças de crescimento econômico da história humana. Ela tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, barateou produtos, criou cadeias de suprimento incrivelmente eficientes, permitiu que cada país fizesse o que fazia melhor e comprasse do outro o que não queria produzir. Foi um período extraordinário. Só que tinha um pressuposto silencioso por trás de tudo isso. Para a
globalização funcionar, o mundo precisa de paz. Não uma paz perfeita, mas uma paz mínima entre as grandes potências. Uma confiança básica de que as regras do jogo seriam respeitadas, de que os contratos seriam honrados, de que as reservas financeiras seriam acessíveis quando você precisasse delas. E durante décadas, essa paz existiu. Só que aos poucos foi deixando de existir. A tensão entre Estados Unidos e China foi crescendo, a Rússia foi se afastando do Ocidente, o mundo foi se dividindo em blocos e a confiança que sustentava o sistema globalizado foi sendo corroída lentamente, ano após ano. Essa semana, a gente está vendo, diante dos nossos olhos, essa paz ruindo, com uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Mas isso não começou agora, esse é só mais um capítulo de algo que começou anos antes. Para ser preciso, dia 24 de fevereiro de 2022. Nesse dia, a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa guerra acabou se tornando o estopim da maior reorganização econômica global desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E poucos dias depois do primeiro ataque russo, o Ocidente respondeu com o que foi chamado de a mãe de todas as sanções, o congelamento de 300 bilhões de dólares em reservas. Galera, preste atenção. Se você não estiver olhando pro vídeo agora, olhe. Esse finalzinho do vídeo eu deixei mais pro final mesmo, que é muito importante para você entender o que acontece com o Brasil e o que acontece com o mundo, aonde a gente pode ser afetado. Então, galera, bora se proteger, tá? Não esquece daquela dica que eu dei para vocês no começo do vídeo, tá? Estoque mais alimentos se você puder. Faça um estoque maior de combustível, tá? Se você puder fazer 2 abastecimentos adiantados, tá? Faça. Porque se você depende do carro, né? Se não vai de ônibus, mas eu acredito, se continuar desse jeito, para quanto será que vai a passagem do ônibus também? Mas não quero nem entrar nesse mérito. Bora aí. Russas. O dinheiro que o Banco Central russo havia acumulado ao longo de décadas, reservas construídas com anos de exportação de petróleo e gás. Um colchão financeiro que a Rússia guardava exatamente para momentos de crise. Eles tinham cerca de 600 bilhões de dólares em reservas internacionais e metade desse valor, 300 bilhões, estava guardado em títulos do Tesouro americano. Estava em euros, estava em libras esterlinas, estava dentro do sistema financeiro ocidental e de um dia para o outro, com um clique de Washington, esse dinheiro desapareceu. Tecnicamente ele existia, mas ele estava inacessível, congelado, inútil. E agora eu quero que você pare por um segundo e pense nisso do ponto de vista de qualquer outro país do mundo que estava assistindo isso a esse momento. Não da Rússia, não de um aliado da Rússia, de qualquer país, a China, da Índia, do Brasil, da Arábia Saudita, da Turquia, de qualquer nação que, assim como a Rússia, guardava as reservas internacionais dentro do sistema financeiro ocidental, porque era o que todo mundo fazia, era o que sempre tinha sido considerado o mais seguro do mundo. E a pergunta... Entendeu agora, né? Se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, tá? Na segunda semana de fevereiro, o nosso presidente aí do 13, ele vendeu 250 milhões de dólares que ele tinha guardado. Era a reserva que o Brasil tinha guardado de dólar. Ele pegou 250 milhões de dólares, mesmo que o dólar estava caindo, ele vendeu esse dólar com prejuízo e ele comprou tudo em ouro. Então, se eles estão fazendo essa mudança do dólar para o ouro, galera, é porque eles estão esperando que mais guerra ainda virá. E vocês imaginem uma coisa, se nós, moradores aqui do Brasil, permitir que implantem todo o sistema digital aqui no Brasil, assim como semana passada já passou pelo Congresso que a gente não pode mais comprar nenhum imóvel no cash. Ah, mas é para diminuir a corrupção. Galera, nada vai chegar grande. Ele começa bem na raspadinha, bem pequenininho, para ele ir evoluindo. E o dia que todo o sistema financeiro do Brasil tiver aqui, ó, na mão da política, acabou pra gente. A gente vai comer o quanto eles querem. A gente vai beber o quanto eles querem. Porque a qualquer momento pode ser feito como fez com a Rússia. Congelar os valores que você tem na sua conta. Independente se você tem R$5, 100 mil ou 1 milhão de reais. Então, galera, vamos se unir e não vamos permitir que implantem o sistema digital no nosso país. Porque o dia que isso acontecer, você realmente verá o que é miséria. A gente vai se sentir como realmente a Venezuela hoje se sente, como Cuba se sente. E eu espero, sinceramente, galera, que o nosso país não chegue nesse nível.
de pobreza, das pessoas às vezes até ter o dinheiro, mas não ter condição de comprar. Galera, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? Não sai do canal não, vai aparecer vídeos para vocês aí, então permaneça na playlist do canal e se der tudo certo, ou eu vou soltar um vídeo meio-dia da terça e outro vídeo meio-dia da quinta. Se eu não conseguir, pelo menos quarta-feira, meio-dia, tem mais vídeo falando para vocês sobre reações de notícias do nosso país. Beleza? Fique com Deus, ótima semana e tchau.